A Melanie Klein fala pra gente que quem come do fruto do conhecimento sempre é expulso de algum paraíso. E é isso que acontece com o Charlie, de Flores para Algernon. Ele é expulso do seu paraíso quando ele come do fruto do conhecimento. Oi gente, tudo bem? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária. Hoje a gente fala sobre Flores para Algernon, finalizamos uma leitura conjunta dele no canal e a gente conversa rapidinho aqui sobre ele, sobre aspectos que me chamam a atenção aqui na leitura de Flores para Algernon. Minha edição é pela editora Aleph. E se você leu, deixa aqui nos comentários o que você achou, se te fez chorar. Tem muita gente que chora lendo Flores para Algernon. Eu vi aí alguns vídeos, pessoal chorando super por conta do final, que é um final muito forte. Eu confesso que eu fiquei tão empolgada e tão apegada nessa parte de construção da personagem, dessa transformação que o Charlie vai passando ao longo da narrativa, que eu acabei não ficando tão afetada aí por essa parte sentimental. E olha que eu sou uma pessoa que choro lendo, assim, tem vários livros que eu acabo chorando lendo, mas esse aqui, acho que essa construção da personagem era uma coisa tão interessante, estava me chamando tanta atenção, que eu acabei ficando mais apegada nisso do que necessariamente. E como foi o desfecho dele, que é triste demais. Não quero dar muito spoiler sobre o fim, mas isso é importante dizer, é um final necessariamente, irremediavelmente triste. Bom, Charlie é um homem adulto que tem uma deficiência intelectual grave, ele tem muita dificuldade de aprendizado, tem muita dificuldade de sociabilidade, então uma série de dificuldades relacionadas a essa deficiência intelectual. E ele cresce com uma mãe muito ruim, e essa mãe muito ruim faz questão de falar para ele o quanto que ele é insuficiente, o quanto que ele é errado, o quanto que ele precisa mudar. Ela passa boa parte da vida dele levando ele em diversos médicos, muitos charlatões, para que eles tentem arrumar uma solução para o problema que é o Charlie. Na cabeça dela, o Charlie é todo errado e ele precisa melhorar, e ela, como mãe, precisa dar um jeito de fazer com que ele melhore, com que ele consiga aprender, que ele consiga ficar inteligente. E a partir do momento que ele tem uma irmã, então ele cresce, ele é filho único durante um tempo, e até o momento que ele é filho único, a mãe ela deposita muita esperança nele. Mas a partir do momento que nasce essa irmã, é como se ele fosse de fato jogado para escanteio, porque agora sim a mãe dele tem essa filha ideal, essa filha perfeita, que é a filha que ela sempre quis, e ele, enquanto essa criança deficiente, acaba ficando ali jogada à margem, até o momento em que a mãe começa a nutrir verdadeiramente um ódio ali em relação a ele, deixa de ser somente uma necessidade de transformá-lo, deixa de ser uma inconformidade com o fato de que ele tem deficiência, mas começa a ser de fato um ódio profundo e verdadeiro que ela começa a nutrir por ele. O pai entra muito em defesa do Charlie, ele defende muito o Charlie, mas ao mesmo tempo ele é um cara fraco, sem muito voz ativa, e a mãe, a partir do momento que a mãe começa a ser muito incisiva com a necessidade de mudar o Charlie, com a necessidade de fazer com que ele se conserte, isso vai fazendo com que o pai acabe ficando meio que sem ação, até que chega um momento crucial, que é quando ele é mandado para uma escola para crianças com diferentes tipos de deficiência, meio que crianças irrecuperáveis, vamos dizer assim. E aí ele fica por ali por um tempo. Ele tem uma professora que ele gosta demais, que é a professora Kinian, que é a professora que tenta fazer com que ele vá melhorando, é a professora que dá um suporte emocional importante para ele. Então ele acaba que fica ali nessa escola durante um tempo, ao mesmo tempo que ele consegue trabalhar com serviços que não exigem grandes responsabilidades, mas ele consegue ali durante um tempo existir por si próprio. Mas essa voz da mãe dele era tão forte na cabeça dele que mesmo quando ele já tá sozinho, quando ele já tá morando sem os pais e ele já não tem mais contato com os pais, isso acaba ficando tão forte para ele, essa voz fica tão forte para ele que ele tem que mudar, que ele tem que melhorar, que ele tem que aprender, que ele tem esse desejo profundo e verdadeiro de ficar inteligente. E ele, de repente, vê uma oportunidade, que é quando ele é convidado para fazer uma cirurgia numa pesquisa muito pioneira, que vai devolver inteligência para ele, que vai permitir, aliás, que ele desenvolva inteligência, que o cérebro dele vai funcionar de uma outra maneira e vai fazer com que ele possa aprender tudo que para antes, para ele, era meio impossível, assim. Então ele fica muito empolgado com essa ideia, porque ser inteligente é o que ele mais quer no mundo. Ele é o primeiro sujeito humano dessa pesquisa, que só foi realizada antes em animais, e aí tem um companheiro ali que ele vai passar boa parte do livro, que é o Algernon.
Então temos aí o Algernon, que é o ratinho que fez essa cirurgia, meio que no mesmo tempo que ele, que está apresentando bons resultados, que está melhorando, que está tendo sucesso com essa pesquisa, e ele é o sujeito humano, então, que vai fazer parte dessa pesquisa. O livro, então, ele vai ser estruturado em relatórios, é como se fosse um diário de acompanhamento aí dessa cirurgia. É de fato um diário de acompanhamento dessa cirurgia. Temos aqui, inclusive, deixa eu tentar mostrar aqui, ver se vai aparecer. Temos relatórios de progresso, ó, dá pra ver? Temos relatórios de progresso que vão mostrando aí, conforme ele vai passando pela cirurgia, ele vai fazendo as anotações. Os diários de leitura começam um pouco antes, alguns dias antes dele fazer a cirurgia, justamente porque como ele é um sujeito que tem muita dificuldade na escrita, muita dificuldade na estruturação das ideias, muita dificuldade na construção do próprio pensamento, então a ideia desses diários também, que vão começar antes da cirurgia, é mostrar justamente como ele vai evoluindo a partir dela. Passado alguns dias desse diário de anotações, nos quais a gente vai ver a empolgação do Charlie com a possibilidade de ficar inteligente, de repente ele faz essa cirurgia e tudo começa a mudar, assim. Inclusive, tudo na estrutura do texto muda, porque a partir do momento que ele vai, de fato, ficando inteligente, ou seja, a cirurgia dá certo, a gente vai acompanhando isso em como os relatórios vão funcionando. Então, antes os relatórios eram todos curtinhos e meio que soltos, assim, de repente os relatórios começam a ficar muito bem estruturados, de repente os relatórios começam a apresentar um nível de reflexão muito profundo, assim, e isso é o que é mais legal do livro, assim. Quanto mais inteligente ele fica, mais ele vai tendo capacidade de elaborar suas reflexões, de pensar sobre o passado, de pensar, projetar o futuro, de pensar sobre o presente, de poder ele próprio daí, conforme ele vai ficando muito inteligente, ele próprio contribuir com a pesquisa, ele próprio falar, tentar investigar por que ele é assim ou por que ele era assim. Então ele vai se tornando de fato um outro sujeito e a gente vai acompanhando esse sujeito evoluindo aqui ao longo do livro, conforme esses relatórios eles vão se tornando mais complexos, conforme esses relatórios vão apresentando de fato esse mergulho dele na autoconsciência. O legal, então, do livro é que a gente vai tendo, ao mesmo tempo, esse mergulho na autoconsciência, o Charlie, de fato, ele vai se entendendo, ele vai percebendo o sujeito que ele é, o sujeito que ele era, por que as pessoas riam dele quando ele fazia alguma coisa que ele não entendia bem o que era, por que as pessoas buscavam, por que as pessoas faziam questão de, às vezes, ser meio que agressivas com ele. Então, isso que pra ele era meio que obscuro, então, sei lá, de repente ele percebia as pessoas rindo ao redor dele, na cabeça dele, as pessoas estavam rindo com ele. A partir do momento que ele começa a desenvolver a inteligência, que ele começa a resgatar essas memórias, ele vai lembrando, opa, pera lá, a pessoa estava rindo dele e não necessariamente com ele. Ao passo que ele vai desenvolvendo essa consciência dele mesmo, ele também vai desenvolvendo uma consciência de mundo, e é aí que vem essa ideia de expulsão do paraíso. E a partir do momento que ele começa a ficar cada vez mais e mais inteligente, ele vai percebendo que as pessoas não eram tão amigas dele assim, as brincadeiras que faziam com ele não eram legais, pelo menos não para ele. As maldades que a mãe fazia não era uma coisa banal, ou não era uma coisa qualquer, eram de fato crueldades que a mãe dele acabava cometendo com ele. E conforme ele vai tendo essa percepção de o quanto as pessoas conseguiam ser ruins com ele, o quanto as pessoas conseguiam ser cruéis, isso vai deixando ele muito afetado, isso vai deixando ele muito mal, porque ele vai percebendo que realmente as pessoas são hipócritas, as pessoas são cruéis, e isso vai deixando ele muito mal. Então a gente vai tendo o desenvolvimento desse personagem, que ao passo que se conhece, ao passo que vai ficando inteligente, ao passo que vai aprendendo ciência, ao passo que vai aprendendo sobre sociedade, ao passo que vai aprendendo sobre como as coisas funcionam no mundo, sobre política, sobre religião, conforme ele vai tentando entender tudo isso, ele vai percebendo que no fim das contas as pessoas elas podem ser muito cruéis, e cruéis com pessoas próximas, assim, isso é o que deixa ele mais indignado, assim, como que as pessoas conseguiam ser cruéis com pessoas que estavam ali do lado, com pessoas que faziam parte da família, com pessoa que trabalhava junto. Então a gente vai tendo essa evolução dessa personagem justamente nessa perspectiva de perceber o quanto o mundo é cruel, assim. Isso vai ficando muito evidente porque essa quebra do Charlie é muito de repente, assim. E a gente tem muito essa metáfora aí do paraíso, porque é como se ele vivesse numa espécie de paraíso permeado
possibilitada por esse desconhecimento dele em relação às coisas, mas a partir do momento que ele faz a cirurgia, que o cérebro dele já começa a mudar, é como se de repente ele fosse jogado dali, e aí agora sim ele enxerga as pessoas, agora sim ele enxerga os comportamentos, agora sim ele enxerga os jogos sociais. Isso vai deixando ele muito enojado. Ao mesmo tempo, ele vai tendo um desenvolvimento que é nessa parte de inteligência, que é nessa parte de conhecimento, mas a sua parte emocional ela não está desenvolvida ali, porque isso não é lendo em livro que a gente aprende. A gente vai aprendendo a lidar com as pessoas conforme a gente lida com as pessoas. A gente vai aprendendo que as pessoas são cruéis conforme a gente vai tomando na cara e vendo que as pessoas são cruéis de fato. Para o Charlie isso é muito de repente. É como se ele estivesse num mundo bom e protegido e de repente ele foi expulso desse mundo bom e protegido e agora ele tem que lidar com isso muito de repente. Quanto mais ele fica inteligente, mais ele vai deixando isso evidente, o que mais deixa ele indignado é o fato de que as pessoas que são cruéis com os outros, então uma pessoa que chama outra pessoa de burro, é necessariamente uma pessoa que não é tão inteligente assim. Então, quando alguém zomba do outro, às vezes também é uma pessoa que tem alguma coisa ali para ser zombada, mas ela aproveita para zombar do outro. Então, essa discrepância, essas pessoas que eu achava muito superiores, muito legais, muito amigas, na verdade não passam de pessoas cruéis, interesseiras, mesquinhas, e que isso vai ficando muito evidente para ele, vai deixando ele meio que inconformado com o mundo que ele vive, assim. Então, é como se ele fosse esse sujeito que ele nunca vai conseguir se encaixar no mundo ali. Então, quando ele não tem inteligência, ele não se encaixa no mundo porque ele não é inteligente. Quando ele fica muito inteligente, ele não se encaixa no mundo porque agora todo mundo é inferior a ele. Mas principalmente o que deixa ele deslocado desse universo é o quanto as pessoas estão dispostas a pisar umas nas outras, a serem cruéis umas com as outras apenas para meio que se sobressair por um tempo, se sobressair por alguns minutos, por alguns momentos ou por alguma característica. Outra coisa que vai ser muito decisiva aqui para o Charlie na obra é o fato de que ele lida com pessoas que tiram toda essa humanidade dele. Isso também vai ser uma coisa que incomoda o Charlie demais, assim. Conforme ele vai lidando, conforme ele vai participando de experimentos e ele lida com pessoas que ele achava muito legais antes, ele vai percebendo que na verdade ele é tratado como um sujeito de pesquisa. Na verdade, ele se vê em muitos momentos como o próprio Algernon. Então temos um rato de laboratório aqui, temos um rato de laboratório que contribuiu para a pesquisa, mas o que eu sou exatamente? Eu também sou um rato de laboratório, eu também sou só esse sujeito de pesquisa, e isso vai ficando mais cruel e vai ficando mais perceptível conforme a pesquisa vai sendo divulgada, e eles vão tendo que ir para outros lugares do mundo para poder falar sobre a pesquisa. Ele vai perceber que os cientistas que fizeram a pesquisa com ele tratam ele de fato como alguém que eles salvaram, como alguém que eles ajudaram a construir ali uma pessoa que meio que não existia antes da cirurgia e que passa a existir depois dela. E o Charlie fica muito incomodado com isso porque ele diz: eu sempre fui uma pessoa, eu sempre fui um sujeito, eu podia não entender muito bem meus sentimentos, eu podia não entender muito bem minhas emoções, mas eu tinha emoções, eu tinha sentimentos antes disso, então eu não passo a existir depois da cirurgia, eu passo a ter uma consciência diferente da que eu tinha antes, assim. Então a gente vai tendo essa personagem crescendo, evoluindo, tendo que lidar com esse caos que é conhecer, com esse caos que é ser uma pessoa que sabe tanto do mundo quanto das pessoas ao seu redor, e principalmente dessa pessoa que consegue enxergar essa superficialidade das relações. Ao mesmo tempo, quando ele vai conseguindo enxergar o quanto as relações sociais são conflituosas, o quanto as relações sociais são desgastantes, ao mesmo tempo ele vai mostrando que é possível sim se formar e ser um sujeito bom, e ser um sujeito que se preocupa com os outros, se você se esforçar bastante, se você conseguir de fato olhar quem o outro é e não olhar o que o outro significa, o que o outro representa. E a gente percebe isso na relação que ele mantém com o Algernon. O Algernon é esse rato de laboratório, mas ele trata o Algernon como se fosse uma pessoa de fato, porque ele se identifica e se enxerga muitas vezes como é o Algernon. Então, ao passo que ele vai percebendo essa crueldade, essa maldade das pessoas, ele vai se apegando justamente nessas coisas que são muito simples, né? Nessas coisas que são muito banais.
Então ele vai tentando resolver seus conflitos, ele vai tentando melhorar sua relação com o passado, ele vai tentando reconstruir sua relação com a sua mãe, ao mesmo tempo que ele vai tentando se projetar aí num caminho de construção de uma bondade, na construção de uma autoconsciência e na construção de um desejo de enxergar as pessoas verdadeiramente. Mesmo que muitas vezes vai ser muito difícil, muitas vezes ele vai achar as pessoas tipo, é meio que como se ele olhasse para alguma coisa que ele tivesse muito na expectativa e de repente ele falasse, mas é só isso. Então quando ele vai desconstruindo e tirando as pessoas daquele pedestal, ele vai aproximando essas pessoas mais dele, ele vai se sentindo mais próximo dessas pessoas, ao mesmo tempo ele vai sendo muito bom, sendo muito solícito e sendo muito humano com as pessoas que merecem verdadeiramente, inclusive com Algernon, que é um rato de laboratório, mas pelo qual ele tem profunda admiração e profunda consideração, justamente porque ele se vê como igual ali. É como se, de repente, para os pesquisadores, para as pessoas que estão ali envolvidas nesse projeto extremamente pioneiro e inovador, é como se ele também fosse um rato de laboratório. Falando um pouquinho sobre o livro, falando um pouquinho sobre a construção do livro, ele foi lançado como conto inicialmente, não sei se quem leu sabia aí, ele é lançado pela primeira vez como conto em 1959 e a primeira versão dele é de 1966, mas ele chega ao Brasil somente em 2018. Tivemos muito tempo então aqui para a chegada de Flores para Algernon. Foi lançado em 1966, livro estadunidense, do autor estadunidense, e que chega ao Brasil aqui então em 2018 e que é muito falado, assim, o pessoal costuma se emocionar demais aqui com a história. Eu achei a história muito emocionante também, apesar de eu ter achado ela mais interessante no que diz respeito a essa evolução ali, desse sujeito que vai descobrindo coisas que ele queria descobrir, mas ao mesmo tempo desse sujeito que acaba tendo que descobrir coisas que ele nem sonhou que ele conheceria, que ele saberia, e que vão deixando ele profundamente decepcionado. É como se eu fico imaginando muito assim, você ficar esperando para conhecer. Acho que é meio que como quando você espera muito para conhecer alguém que você seja muito fã, e aí você coloca essa pessoa num pedestal, você coloca essa pessoa num lugar de idealização, e quando você chega e conhece essa pessoa, ela é só uma pessoa normal, com erros e defeitos, com coisas boas e com coisas ruins, e que acaba sendo decepcionante, porque o ser humano é isso mesmo. Não somos grandes coisas. Gente, é isso. Se você leu Flores para Algernon, deixa aqui nos comentários. E se você está planejando ler, comenta aqui o que você está esperando da obra, e até mais.